Questão 3. No período "e penso que Beethoven concordaria", a oração sublinhada exerce a mesma função sintática que a oração grifada abaixo, né? Nossa, mas qual que é a função sintática? Não, pior ainda. O que é função sintática? Função sintática é a função que o período ou a palavra exerce dentro da oração, independente da sua classe gramatical. Então, por exemplo, classe gramatical é substantivo, adjetivo, pronome, preposição, e aí vai, as 10, né? Agora, dentro de uma oração de um período, ela pode exercer a função sintática de complemento nominal, de sujeito, de objeto, direto ou indireto, né? De predicativo, entendeu? Então, isso é função sintática, é a função dela dentro de uma análise sintática. Então, primeiro vamos saber qual é essa, né? Para eu identificar uma igual. Então, vamos lá. E penso, vamos separar aqui, eu já sei que é uma oração subordinada. Por quê? Quem pensa, pensa alguma coisa, né? Então, eu preciso de complemento. Então, essa oração aqui, ela completa a anterior. Quando uma completa a outra e não são só justapostas, eu falo de subordinada. Quando elas são justapostas, mas claro que tem uma ligação coerente entre elas, são coordenadas, né? Agora, quando são dependentes, subordinada. Então, aqui eu vou ter uma oração principal, tá? Porque é ela que vai reger, né? E aqui eu vou ter uma oração, desculpem-me aí, mas eu vou fazer uma baguncinha aqui, tá? Aqui eu vou ter uma oração subordinada. Como que eu sei que é subordinada? Porque ela completa o sentido da primeira. Aí eu tenho 3 tipos, né? Ou é subordinada substantiva, ou é adjetiva, ou é adverbial. Vamos já matar a adjetiva, né? Como que é a dica da adjetiva? Se der para eu substituir o que, porque eu ainda não sei se ele é conjunção integrante, eu ainda não sei se ele é um pronome relativo, né? Então eu vou ter que matar a charada. Se eu conseguir substituir por o qual, os quais, ele é pronome relativo. Então vamos ver. E penso o qual Beethoven, pode parar, não dá para substituir. Então não é adjetiva. Só sobrou a substantiva e a adverbial. A substantiva é mais fácil de eu identificar. Se eu conseguir transformar a oração inteira pelo pronome isso ou disso, né, se precisar de preposição, e tiver sentido, estou trabalhando com uma subordinada substantiva sem dúvida, tá? Então vamos ver. E penso isso. Tem lógica, não tem? Tem. Para mim tem. Tá? Você identificou? E penso isso. É isso que eu estou pensando, ou nisso, né? Eu penso isso. Tem sentido. Então eu sei que eu estou trabalhando com uma oração subordinada substantiva. Beleza. Porque ela é mais fácil, né? Mais fácil porque ela tem só 6 tipos. Ou ela vai ser a positiva. Para ser a positiva, ela teria que ter 2 pontos. Ela não tem, então esquece a positiva. Ou ela é predicativa, ou ela é completiva nominal, ou ela é subjetiva, ou ela é as objetivas, né? Vamos ver. Completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta, subjetiva ou predicativa. Vamos voltar na oração principal. E penso, quem que está pensando? Eu. Eu. Achei o sujeito da oração principal, então não tem outro sujeito. A oração principal já tem sujeito. Então a subordinada não vai funcionar como sujeito, ou seja, ela não pode ser subjetiva. Lembra? A subjetiva que funciona como sujeito. Já descartei. Não tem verbo de ligação entre as duas. Lembra que uma das dicas da oração subordinada predicativa é que o verbo de ligação está no meio. Meu desejo é que você seja aprovado. É verbo de ligação. Meu desejo, sujeito. Meu desejo é esse. Pode ser o esse também, né? Meu desejo é isso. Então eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, predicativa. O que você seja aprovado. Porque o verbo de ligação está no meio. Funciona 99% das vezes, né? Então eu já descartei a subjetiva, já descartei a predicativa, porque não tem verbo de ligação, e já descartei a subjetiva, porque eu tenho sujeito aqui. Então essa daqui não vai funcionar como sujeito. Quais sobraram? Completiva nominal, objetiva direta e indireta. Já dá para matar a charada, não dá eu? Ó, ela completa o quê? A palavra penso. Penso é o quê? Verbo.
O que completa verbo? Complemento verbal. Objeto. Então, ela vai ser uma oração subordinada objetiva. Com certeza. Tá? Porque a função dela é quem pensa, pensa algo. Pensa o quê? E tem preposição? Não. Qual que não tem preposição? Objetiva direta. Então, essa oração aqui é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Agora nós vamos fazer a análise dos itens. Eu quero um igual. Né? Ó, a grifada vai ter que ter a mesma classificação. Então tá bom, eu já sei o que ela é. Vamos para as demais. Eu escreveria, ou ele escreveria, sobre a alegria se fosse capaz. O se, ele aparece tanto na condicional quanto na subordinada substantiva, né? Mas com funções diferentes. Na subordinada substantiva, o se é conjunção integrante. Ele não dá nome à oração, né? Então, não sei se irei à festa. Não sei o que, se irei à festa. Objetiva direta. Diferente do se condicional, que é uma condição para que a oração principal aconteça. Será escrito sobre a alegria? Alguém vai escrever sobre a alegria? Vai, se for capaz. Essa é a condição. Você vê que às vezes você não precisa saber nem a classificação da conjunção. Basta você ler e entender, interpretar, né? Então você pensa um pouquinho, ó, qual é a condição para que seja escrito? Condição, condição, condicional. Pode parar. Essa não é, tá? Mesmo que tente, não consigo ser alegre. Nossa, professora, essa eu não entendi. Então deixa para depois, põe um ponto de interrogação. Só que aí eu vou matar. Por quê? Quando você estuda subordinada, tem coisa que tem que ser decorada. Assim como tabuada, né, na matemática. Tem regras gramaticais, tem algumas coisas na língua portuguesa que é decorado. A gente que usa esse termo, né? Mas é assim, apreendido. Aprender. Vou resgatar para mim. Eu não falei nem aprender, não. Eu não falei aprender. Falei apreender mesmo. Como se fosse reter para você, né? Porque quanto mais você usa, é óbvio, né? Você aprende. Quanto mais você dirige, quanto mais você nada, quanto mais você escreve, né? Você vai adquirindo uma habilidade maior. Quanto mais você explica, né? Você aprende muito explicando. Então, se você puder estudar em grupo, um tira a dúvida do outro, né? Então, eu sei que quando eu falo mesmo que tente, embora seja legal, né? Ainda que ele fale inglês, eu sei que é uma conjunção que me dá uma noção de exceção. Mesmo que eu tente, eu não consigo. A regra seria conseguir, né? Mas embora eu tente, eu não consigo. Então é uma exceção. A exceção, ela rima com concessão. Nossa, professora, é para facilitar, tá? Concessão, me lembra o quê? Concessiva. Lembra? Eu tenho uma conjunção concessiva. É uma conjunção que abre uma exceção. Embora não seja muito inteligente, se deu bem na prova, nossa. Embora não tenha uma habilidade intelectual esperada, foi bem na prova, vamos falar assim, tá? Então o que acontece? Embora não tenha estudado, apesar de não ter estudado, foi bem. Eu apresentei uma exceção, porque a regra é estudar bastante, provavelmente vai ter um bom resultado. Entendeu? Então, essas conjunções aqui, ó, mesmo que, embora, ainda que, apesar de, elas são exceções. Ela provavelmente vai apresentar um caso de exceção, concessão. Então, não é subordinada substantiva, tá bom? Eles resolveram se unir com que intenção? Com que finalidade? Né? Para quê? Se reuniram para quê? Quando eu pergunto para quê, você está querendo saber o quê? A finalidade, não é? Então é uma conjunção o quê? Final. Tá? Eles resolveram se unir para compor uma grande sinfonia. Então aí não é uma explicação, é a causa, tá? Causa e consequência, tá? Então, da reunião, eu vou compor uma sinfonia, tá bom? O compositor não previu que faria tanto sucesso. E agora? Ó,
O compositor não previu o quê? Não previu isso. Ah, eu esqueci de dar a dica básica, né? Escreveria sobre a alegria isso. Não dá. Isso não consigo. Não dá. Eles resolveram se unir isso. Não dá. O compositor não previu isso. Matou. Seria preferível isso. Ixi, também tem lógica. Tá vendo? Então por isso que eu tenho que explicar todas, né? Porque senão você seria pego ou pega aqui. Ambas dá para eu substituir por isso. Então essas duas eu tenho certeza que são subordinadas substantivas, tá bom? As outras eu teria eliminado até, nem perderia tempo. Isso para você, né? Agora então as duas últimas eu sei que eu vou estar trabalhando com subordinada substantiva. Porque dá para eu substituir por isso. O compositor não previu isso, seria preferível isso. Só que agora, o que eu faço? Ó, o compositor não previu isso, então eu estou completando um verbo. Agora aqui, ó, isso seria preferível. Então isso daqui, ó, eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Separado, tá? Predicativo do sujeito. Cadê o sujeito? Isso seria preferível. Lembra que o sujeito é sobre quem eu falo algo? E não quer dizer necessariamente que ele esteja no começo da oração. Lembra do hino nacional, que é um impérbato? Né? O sujeito está lá no final da oração, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas que ouviram, né? Ela que é o sujeito, né? Então aqui, essa oração funciona como sujeito dessa. Então ela é uma oração, vou abreviar, subordinada, substantiva, subjetiva. Opa! Subjetiva. Por quê? Porque ela funciona como sujeito da oração principal. Então qual que sobrou? A outra. O compositor não previu o quê? Isso. Eu fiz uma pergunta o quê? Quando eu pergunto o quê e quem para o verbo, eu acho um objeto direto. Então a função dessa oração aqui, ó, é de objeto direto. Então ela é uma oração subordinada à oração principal, substantiva, porque exerce a função de um substantivo, dá para eu trocar pelo isso, né? E ela exerce a função de um objeto, que geralmente é exercido por um substantivo. Substantiva, objetiva direta. Por que objetiva direta? Porque ela exerce a função de um objeto direto. Beleza? Deu para entender? Então a resposta correta, depois de toda essa bagunça, é a D, tá? Não previu isso. Não previu o quê? Quando eu faço a pergunta o quê e quem, só essas duas, eu encontro o quê? Um objeto direto. Por que direto? Porque não tem preposição. A que, a quem, de quem, a, de, preposições. Aí são objetos indiretos.